Olá, seres de luz, tudo bem com vocês? Eu vim falar sobre proteção, tá? A invisibilidade. É o que todo mundo tá me perguntando. Como que a gente consegue ficar invisível para tais situações? Por exemplo, tá passando numa rua que é perigosa, tá sentindo uma energia que tá rondando a sua casa. E aí muita gente vê eu fazendo sempre a minha proteção, né? E a minha invisibilidade. Então eu decidi vir aqui compartilhar com vocês, passar para vocês também, para todo mundo sempre estar se protegendo, tá? A invisibilidade é como se você chamasse o seu anjo da guarda, o teu mentor, pedisse para ele te deixar invisível para tal situação. Então, tô passando numa rua, é uma rua perigosa, tem pessoas de um lado, pessoas de outro. Então é só você assim mentalizar, não precisa fechar os olhos, mas é como se você fechasse os olhos, mentalizasse assim um manto prateado, assim, sabe? É assim que eu trago pro meu mental, tá? Então eu trago um manto desde aqui da cabeça, na frente, assim, sabe? Como se fosse na frente, atrás, direita, esquerda, e que levasse isso até o chão. É uma intenção. Então eu peço para os meus mentores, anjos da guarda, a nossa equipe espiritual, que me deixe invisível para aquela situação, né? Para eu poder passar. E como a vibração é diferente de quem a gente está passando, por quem a gente está passando, então muitas vezes essa pessoa que está com frequência um pouco mais baixa, ela não enxerga a gente. Isso significa que a gente passa em paralelas. Não sei se vocês já ouviram falar sobre paralelas dimensionais. Ela é tão sutil que a gente não percebe que a todo momento a gente está passando de uma dimensão para outra, dependendo da tua frequência, da tua vibração. Eu vou dar um exemplo. Há algum tempo atrás, eu estava no trânsito, eu estava dirigindo e eu estava numa paralela, onde a rodovia estava mais em cima e eu estava mais embaixo, e eu estava parado. Não sei como é que se chama na sua cidade, aqui se chama sinaleiro, né? Então a gente estava parado porque estava vermelho. E aí quando eu visualizei a rodovia, estava tudo parado, tudo. Então eu imaginei que alguma coisa tinha acontecido nessa rodovia. E o que acontece? Um pouquinho mais pra frente de onde eu tô, naquela paralela, começa uma saída da rodovia e eles podem começar a conectar a essa paralela para lá na frente voltar para a rodovia. E aí eu pensei, com certeza vai começar a encher, né, de trânsito essa rua. Mas naquela hora eu comecei a fazer minhas proteções, minha invisibilidade, né? Então a gente sempre faz as orações, as gratidões, né? Sempre pedindo iluminação para o nosso dia, que os nossos seres de luz sempre possam nos proteger, nos deixar invisível de situações que talvez não seja tão de luz. A gente sabe que todo aprendizado a gente precisa passar, mas por que não passar um aprendizado mais no amor do que na dor? Então a gente já começa na gratidão. E foi muito, assim, engraçado, porque eu tava com música no carro e já bem animada, era de manhã, né? Bem feliz, descontraída, né? Então, com certeza, eu tava com uma vibração bem mais alta, eu tinha dormido bem e tava muito grata pela minha vida, sabe? E foi aquele momentozinho de olhar dentro do carro, esperar ali o sinal abrir. Gente, foi tão incrível que isso não deu pra ser sutil. Eu consegui ver bem certinho. A hora que eu passei o sinaleiro, gente, eu olhei pra cima, pra rodovia. Gente, não tinha nenhum carro mais parado naquela rodovia. Os carros estavam indo normais, não tinha mais engarrafamento, não estava mais parado. Na minha frente não tinha carro, não tinha ninguém descido para desviar a rodovia. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês? Comecem a prestar atenção. Sabe quando a gente consegue prestar atenção? Quando a gente vive o nosso dia no presente mesmo, sabe? Não andando no automático, andando pela rua, o nosso cérebro levando no automático a gente nos lugares, sem que a gente às vezes chega lá no lugar e pensa assim, nossa, como é que eu cheguei aqui? Nem vi que virei esquina aqui, esquina lá. Então, o pedido para vocês, saiam do automático, é só assim que vocês despertam, só assim vocês expandem a consciência, precisam estar reparando nas sincronicidades. Vocês não ficam vendo números iguais? 11, 11, 10, 10, 9, 9. Começa a reparar as coisas que começam a acontecer no seu entorno. Gente, vocês vão ficar impressionados com as coisas que vão acontecer. E sempre aconteceram.
sempre aconteceram, só que nós vivemos no piloto automático e a gente não presta atenção. Então isso foi porque eu prestei atenção, eu parei naquela hora, não estava no automático, não estava pensando no passado, não estava pensando no futuro, estava naquele exato momento. Foi quando eu consegui, né, olhar tudo em torno de mim. E aí, segundos depois, eu percebi que eu mudei sim de uma paralela. Outra coisa que a gente precisa entender é que o universo, às vezes, você tem que entender que quando a gente está indo, que a gente está caminhando, que a gente está no carro, que depende da gente, tá? É como se a gente estivesse indo e tivesse um círculo acontecendo bem na nossa frente. Não sei se eu vou conseguir mostrar bem para vocês. E nesse círculo que está acontecendo, um pouquinho para frente da gente passar por aquele local, ele tem várias paralelas. Então, na hora que eu tô passando, eu vou pegar uma paralela e vou seguir. Então, a gente precisa entender uma outra sincronicidade. Sabe quando tudo começa a atrasar? Atrasa para você sair de casa, você entra no trânsito, de repente tava verde, já ficou amarelo, já ficou vermelho, você já teve que parar no sinal, e daí a gente já fica um pouco estressado, já fica correndo contra o tempo. Gente, presta atenção e se permita. Deixa, sabe por quê? Porque se é um acerto de tempo? E se aqueles atrasos que o universo está te mandando é para você pegar uma paralela mais iluminada, mais harmoniosa para o teu dia? Às vezes pela manhã eu já vejo o pessoal no trânsito atacado. Então ele já começa o dia dele tudo sem já luz, entende? É isso que é o despertar da consciência. E isso é o que eu quero que vocês comecem a prestar atenção. A gente vai trazer muito mais outros vídeos. Para quem não me conhece, eu sou a Solange Fesquive. Eu sou a mentora e a canalizadora dos seres galácticos. Eu sou uma aberta para receber as ferramentas deles. A gente já tem mais de 200 ferramentas. Se gostou do perfil, gostou do conteúdo, segue para mais, porque a gente vai ter muitos vídeos aqui falando sobre essas coisinhas que ninguém presta atenção, tá bom? Beijos de luz, gente. Até a próxima.